Ok, já está gravando, vou colocar aqui para vocês. Vou falar para vocês então sobre o segundo reinado. O segundo reinado ele foi o governo de Dom Pedro II e ele foi considerado uma monarquia parlamentarista, onde o Dom Pedro II ele escolhia o presidente do conselho. Então ele começou após o golpe da maioridade, como a gente já viu, que foi a antecipação da maioridade do Dom Pedro para que ele pudesse assumir o trono com 14 anos no ano de 1840. Ele foi caracterizado, então, no caso, o governo, ele foi caracterizado por ter um partido liberal e um partido conservador dentro desse conselho, e também o fim da escravidão por pressão popular e resistência dos escravos. Continuando na política, né? O primeiro destaque a ser feito é a atuação dos partidos que eu comentei. Então, os dois partidos eles atuaram na política brasileira e eles formaram-se durante o período regencial, que era o Partido Conservador e o Liberal. E a disputa pelo poder dentro da Câmara levava a muita instabilidade política. E a saída que o imperador resolveu utilizar foi o revezamento em que os conservadores e liberais alternavam-se na liderança do gabinete ministerial, o que reduziu um pouco os conflitos, né? Porém, ambos os partidos, apesar de serem opositores, eles tinham poucas diferenças na posição ideológica e de classe. Então, os conservadores eles eram partidários de uma grande centralização do poder nas mãos do imperador. Já os liberais, eles defendiam e queriam uma maior autonomia local para as províncias. Lembrando que isso vem, pensando assim em província, a gente pensa porque o Brasil foi colônia há muito tempo, então as províncias elas tinham esse poder popular. Continuando. O imperador ele representava pessoalmente o poder moderador, assim como o Dom Pedro I, e estava à frente do executivo. E no executivo também constava com o Conselho de Estado. E no caso do legislativo, destacavam-se os cargos de senador e deputado. E esse ponto assim do Dom Pedro II nesse meio de liberal e conservador. Ficou conhecido, então, o que a gente conhece hoje, o parlamentarismo às avessas, que alternava o poder executivo e entre o liberal, no caso, alternava o poder executivo entre um liberal e um conservador, né? Dependendo da escolha que o imperador queria, dependendo do que fosse favorecer a ele. Já na economia, a economia que reinou nessa época foi a economia cafeeira e que acabou mesmo se consolidando durante o segundo reinado. E suas principais zonas eram o Vale da Paraíba, no Rio de Janeiro e São Paulo, no Oeste Paulista, em São Paulo, e a Zona da Mata, em Minas Gerais, né? E principalmente, né, primeiramente, no Vale da Paraíba eram utilizados trabalhadores escravizados. Porém, no Oeste Paulista, ao longo da década de 1880, foi substituída pelos imigrantes que passaram a chegar em grande volume no país. Outro momento importante foi a Era Mauá, né? Que foi, então... Quem foi Mauá? Foi um comerciante, armador, industrial e banqueiro brasileiro, e ao longo da vida ele foi merecedor por contribuição à industrialização do Brasil, e ele acabou, então, recebendo os títulos de barão, de visconde, e no período Mauá, as receitas do Brasil aumentaram até 4 vezes. Então, essa industrialização, criação de rodovia, daquelas passagens dos trens. Então, foi ele que trouxe isso também, muito disso foi por conta dele. Um outro ponto sobre o período do segundo reinado foi a abolição da escravatura. Então, durante o segundo reinado, a abolição da escravatura foi um dos temas centrais e foi alvo de vários debates nos meios políticos, né? Então, lá na Câmara a Câmara entre os liberais e conservadores. O ponto de partida para que a abolição fosse decretada no Brasil foi a Lei Eusébio de Queiroz, que foi decretada em 1850, e ela estipulava a proibição do tráfico negreiro no país. Com essa lei, a abolição era só uma questão de tempo,
E, na verdade, ela foi um processo de transição lenta e gradual, no qual o objetivo da elite econômica do país era postergar, ou seja, jogar para frente a abolição o tanto quanto fosse possível, né? Porém, durante esse período de transição foram decretadas diversas leis, como a Lei de Terras, a Lei do Ventre Livre e a Lei dos Sexagenários. A abolição da escravatura aconteceu em 13 de maio de 1888, como a gente sabe hoje, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. O fim da escravidão foi o resultado de uma intensa mobilização popular e da ação dos escravos rebelando-se contra a instituição. Que eu trouxe para você sobre a Lei de Terras, sobre a Lei do Ventre Livre e a Lei dos Sexagenários. A Lei de Terras, então, ela acabou sendo uma determinação dos parâmetros e normas sobre a posse, a manutenção, o uso e a comercialização de terras no período do Segundo Reinado, e ela acabou levando a um aumento significativo nos preços das terras no Brasil. Já a Lei do Ventre Livre, ela foi uma lei que passou a considerar livre todos os filhos de mulheres escravas nascidos a partir de então. E a Lei dos Sexagenários, ela concedia liberdade aos escravos com mais de 60 anos de idade. Outro evento que ocorreu no segundo reinado foi a Guerra do Paraguai. E o que foi a Guerra no Paraguai? Foi uma briga, uma guerra, né? Uma disputa pela região da Bacia da Prata, que eles, no caso, assim, o Paraguai ele pensou assim: poxa, eu não tenho acesso direto ao mar, então para mim o comércio fica muito debilitado. Então eu vou tentar ter poder sobre a Bacia do Prata, ou pelo menos por um pedaço dela, para que eles pudessem passar para o mar, né? Então, Brasil, Argentina e Uruguai, eles se uniram na Tríplice Aliança contra o Paraguai, né? E houve, então, o aprisionamento de uma embarcação brasileira em invasão ao Mato Grosso. No caso, isso aconteceu, os paraguaios, eles invadiram o Mato Grosso e eles acabaram aprisionando uma embarcação brasileira. Houve, então, a Batalha Naval de Riachuelo, onde a Marinha Brasileira destruiu parte considerável da frota naval paraguaia e trouxe o controle das águas platinas. Após as seguidas derrotas e esgotamento do Paraguai, houve uma busca por o Solano Lopes, o líder paraguaio, que acabou na Batalha de Cerro Corá, quando soldados brasileiros mataram o ex-ditador. O exército brasileiro, então, acabou se fortalecendo após o conflito, porém a economia entrou em crise por causa do custeamento das tropas brasileiras. E um fato assim, curioso que a gente sabe hoje, por exemplo, quando um desses embates entre o Brasil e o Paraguai, teve uma guerra em que os soldados paraguaios eles eram crianças, né? No caso, como a gente viu ali, o Paraguai acabou saindo bem debilitado da guerra, e um desses pontos foi que eles utilizaram também os meninos, né? Crianças, meninos na guerra. E houve essa guerra em que a maior parte dos soldados, ou todos os soldados, enfim, né? Eram crianças paraguaias. E no Paraguai, o Dia das Crianças é comemorado em função disso, em função dessa batalha. O declínio da monarquia. Ao longo do governo, Dom Pedro II ele se contrapôs à igreja, aos militares e à elite rural. E acabou que o apoio dessas figuras era muito importante, né? E elas acabaram retirando esse apoio, e acabou que isso foi rachando o governo, né? Alguns episódios que aconteceram antes do golpe militar foi, por exemplo, a questão religiosa. O que foi a questão religiosa? Foi a exigência de que a igreja não acatasse as ordens do Papa, sem que as mesmas terem sido aprovadas pelo imperador. Então, elas não poderiam, por exemplo, o Papa dissesse assim, vai ter missa na sexta. Aí elas disseram, então vai ter missa na sexta. Aí Dom Pedro II disse assim, não acho que sexta é um bom dia, eu acho que tem que ser sábado. Então, elas não poderiam acatar as ordens diretamente do Papa. Foi só um exemplo que eu dei, mas era mais ou menos nessa lógica, né? A desvalorização dos militares com o fim da Guerra do Paraguai também foi um ponto, e o fim da escravatura ainda incomodaram as elites e forçaram a deposição.
Os militares eles estavam reclamando então por mais reconhecimento, aumento de salários e aumento de promoções também, que isso não era chegado a eles. Tudo isso fez com que alguns oficiais aderissem aos ideais republicanos, que já era muito comum na América nessa época. Igualmente, a elite latifundiária não pôde suportar a ideia da abolição da escravidão, apesar de que a gente sabe que houve um outro meio de mão de obra, que eram os imigrantes europeus. Assim, a República é instituída, sem a participação popular, no dia 15 de novembro de 1889, pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente do Brasil. Aqui eu trouxe duas questõezinhas só para a gente acabar e dar essa revisãozinha. Então, uma questão do Enem de 2017. O movimento abolicionista que levou à libertação dos escravos pela Lei Áurea em 13 de maio de 1888 foi a primeira campanha de dimensões nacionais com participação popular. Nunca antes tantos brasileiros se haviam mobilizado de forma tão intensa por uma causa comum, nem mesmo durante a Guerra do Paraguai. Envolvendo todas as regiões e classes sociais, carregou multidões e comícios e manifestações públicas e mudou de forma dramática as relações políticas e sociais que até então vigoravam no país. O movimento social citado teve como seu principal veículo de propagação o ou a letra A, imprensa escrita, ou seja, jornais. Letra B, oficialato militar. C, corte palaciana. D, clero católico. E, Câmara dos Representantes. Qual que vocês acham que pode ser? Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. Ok, quem precisar de mais tempo, só dá uma pausa ali. E aí a gente pode pensar um pouquinho mais e aí depois ver a resposta que eu vou colocar agora para vocês. Quem pensou que era a letra A está certo. A campanha abolicionista ela ganhou uma força na década de 1880 e um dos meios de maior divulgação dessa causa foi a imprensa escrita. Diversos jornais divulgaram artigos favoráveis a essa causa, como o Jornal do Comércio, o Amigo Escravo, a Gazeta da Tarde, a Liberdade e entre outros. Aqui a gente pode ver um exemplo de estilo de escrita, né? Que nessa época ainda era um estilo de escrita muito diferente do que a gente conhece hoje. Uma outra questão, novamente no mesmo esquema, quem precisar de um pouquinho mais de tempo, só dá uma pausa. A seção do tráfico lançou sobre a escravidão uma sentença definitiva. Mais cedo ou mais tarde estaria extinta, tanto mais quanto os índices da natalidade entre os escravos eram extremamente baixos e os de mortalidade elevados, ou seja, as pessoas elas nasciam mais, no caso elas nasciam menos e morriam mais gente, né? Era necessário melhorar as condições de vida da escravaria existente e, ao mesmo tempo, pensar numa outra solução para o problema da mão de obra. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz determinou a extinção do tráfico transatlântico de cativos e colocou em evidência o problema da falta de mão de obra para a lavoura. Para os cafeicultores paulistas, a medida que representou uma solução efetiva desse problema foi o OA. Letra A. Valorização dos trabalhadores nacionais livres. Letra B. Busca por novas fontes fornecedoras de cativos. Letra C. Desenvolvimento de uma economia urbano-industrial. Letra D. Incentivo à imigração europeia. E letra E. Escravização das populações indígenas. Então, vou dar um tempinho para vocês. Quem precisar de mais tempo, só lembrando, só dá uma pausinha e aí volta já pro vídeo. A resposta, então, é a letra D. Devido ao decreto do fim do tráfico negreiro e à diminuição do número de escravos, a elite passou, então, a voltar os olhos para outra mão de obra, a mão de obra trabalhista, os imigrantes europeus, como a gente comentou antes. Então, quem ficou com alguma dúvida, só volta lá e dá uma olhada. Ou então nos manda alguma mensagem que a gente está sempre aqui para responder as dúvidas de vocês.
Essa foi então a aula de hoje. Obrigada, gente.